No último dia 3 de maio, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75%, porém ele se mostrou mais moderado a uma futura redução na taxa Selic, que inclusive é esperada para o segundo semestre desse ano de 2023. E com isso você tem várias oportunidades em investimentos, não apenas de renda fixa, como também em renda variável. E uma das excelentes oportunidades que você tem em investimentos de renda fixa seriam nos investimentos pré-fixados. Então será que chegou a hora de investir em pré-fixados? Será que chegou o momento de travar uma rentabilidade? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você já me conhece e sabe que o conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas se você ainda não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe se o conteúdo vai ser bom, espera até eu acrescentar alguma coisa na sua vida e aí sim você deixa o seu gostei nesse vídeo. E primeiramente comentando sobre a ata do Copom que saiu agora na segunda-feira, o Banco Central reconhece que a inflação está diminuindo, mesmo que de forma mais lenta do que o previsto. Inclusive o IPCA 15, que é basicamente uma prévia de inflação, para o mês de abril ficou em 0,57%, que é menor do que a inflação dos meses anteriores, mas ainda não é um patamar aceitável, digamos assim. Porque se nós projetássemos uma inflação de 0,57% para 12 meses, isso resultaria em quase 7% de inflação, que é inclusive acima da meta de inflação. Então o Banco Central se compromete com a meta de inflação e por isso não reduziu a Selic nessa reunião. Tirando até uma parte da própria ata do Copom, o comitê reafirma que o processo desinflacionário em seu atual estágio demanda serenidade e paciência na condução da política monetária para garantir a convergência da inflação para suas metas. E ele também diz que, apesar de ser menos provável, não hesitará em elevar os juros, fazer reajustes, caso seja necessário, caso o processo desinflacionário não aconteça. Mas, do meu ponto de vista, isso é simplesmente para o Banco Central passar a mensagem para o mercado financeiro de que ele se compromete com as suas metas e não com interesses de terceiros. E, de forma simples, não tem muito o que ser falado sobre a ata do Copom. Nós tivemos uma manutenção na taxa Selic. Entre a última ata do Copom e essa não mudou muita coisa, o relatório foi mais ou menos parecido, teve ali uma citação da crise bancária norte-americana, os riscos que isso pode gerar, várias coisas nesse sentido, não mudou muita coisa. Agora, olhando para o relatório Focus, que é um relatório liberado pelo Banco Central toda segunda-feira, você consegue ver que o IPCA da última semana para essa reduziu, caiu agora para uma expectativa para o final desse ano de 2023 em 6,02%, Selic em 12,50%, o que seria uma redução esperada até o final do ano de 1,25 pontos percentuais, que daria para ser feito em 2 ou 3 reuniões, se for necessário. Para 2024, uma Selic esperada em 10%, para 2025 em 9%. E esse é um ponto importante, porque se você pega 2023, 2024 e 2025, são 3 anos praticamente, 2 anos e meio, considerando que estamos em maio agora, e nesses 2 anos e meio nós teríamos uma redução, caso no final de 2025 a Selic estivesse em 9%, se fosse uma redução totalmente linear, seria de 13,75% para 9%, ou seja, seria uma redução de apenas 4,75% num prazo de 2 anos e meio. E até para aquelas pessoas que têm medo de perder o ótimo rendimento que tem atualmente nas aplicações de renda fixa, pode ficar tranquilo que você não vai perder esses ótimos investimentos, porque quando falamos de uma taxa de 12%, 11%, 10%, que ainda é esperado até o final do ano que vem, ainda assim é uma excelente taxa de rentabilidade. Com uma taxa Selic em 10%, você encontra tranquilamente títulos pagando 12% ao ano. Então eu particularmente acredito que a renda fixa vai continuar pagando bem por mais algum tempo. Claro que isso vai diminuir ao longo do tempo. Inclusive sobre essa relação da taxa Selic com as aplicações de renda fixa, seja CDB, seja os investimentos do Tesouro Direto, seja LCI, LCA ou qualquer outra forma de aplicação de renda fixa, se a gente entra aqui no site do Tesouro Direto e vai no histórico de taxas do Tesouro IPCA mais 2045, por exemplo, você consegue ver que ali mais ou menos em 2019, quando a taxa de juros estava muito baixa, artificialmente baixa pelo menos, na casa dos 2%, a taxa prometida nesse título era a menor, historicamente falando. E conforme ela veio subindo, a taxa veio subindo também. Então, essa relação que existe entre taxa Selic e taxa de aplicações de renda fixa é algo esperado. E com isso, surgem diversas oportunidades em um momento de queda dos juros. Temos a oportunidade de marcação a mercado, que é basicamente aproveitar essa queda nos títulos do Tesouro Direto para vender o título com um ágio, com um ganho. Se você não conhece a marcação a mercado, não entende essa operação, vem nesse card aqui em cima, eu vou estar deixando esse vídeo aqui embaixo
na descrição também. Basicamente é um vídeo onde eu mostro o meu resultado com marcação a mercado, é um vídeo que tem algumas semanas que foi feito. Hoje eu estou com um ganho ainda maior em marcação a mercado, mas não é somente essa oportunidade que nós temos outras oportunidades, como por exemplo, oportunidades em investimentos de renda variável. E aqui no canal eu tenho um quadro que todo mês eu gravo um vídeo investindo em fundos imobiliários, tem mais de um ano que eu tenho essa carteira e já tenho um bom valor investido nela. E durante um bom tempo eu investi e os fundos imobiliários que eu estava investindo estavam se desvalorizando, né? Ficando cada vez mais baratos. Muita gente me questionou sobre isso, né? Se vale a pena, se não vale, porque renda fixa não tem essa possibilidade de desvalorizar. E aí o que eu falava é que investir em renda variável, quanto menor o preço, melhor. E no último mês nós vimos isso na prática, porque boa parte dos fundos imobiliários se valorizaram bastante. Não apenas fundos imobiliários, tivemos também várias ações performando muito bem no último mês. E o interessante é que se você coloca lado a lado o gráfico do IFIX, que é uma carteira teórica de fundos imobiliários, que tem por objetivo mostrar o rendimento médio ali dos fundos imobiliários, e coloca do lado as taxas do Tesouro Direto, né? Pega, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045, você vê que a expectativa futura de taxas caiu. Então, com isso, você teve uma redução na taxa dos títulos e, naturalmente, você teve uma apreciação nos fundos imobiliários, o que não é coincidência. Se você olha, por exemplo, nesse gráfico que eu tirei do Clube dos Poupadores, uma relação entre a taxa Selic e a Bolsa de Valores seria uma relação inversa, onde quando a taxa Selic cai, Bolsa tende a se valorizar, quando a taxa Selic sobe, Bolsa tende a se desvalorizar. Isso é algo natural e cria diversas oportunidades, porque você pode ganhar tanto com a marcação a mercado em títulos públicos, que seriam os títulos do Tesouro Direto, você pode ganhar com a apreciação de ativos de renda variável, desde que bem escolhidos, e você também pode ganhar prefixando taxas mais altas em investimentos de renda fixa, que seriam os investimentos pré-fixados, que é o tema desse vídeo. E basicamente o que são os títulos pré-fixados, né? De forma bem resumida, nós temos três tipos de investimentos de renda fixa. Nós temos os pós-fixados, que seriam títulos atrelados a algum índice de mercado. Então você tem, por exemplo, o CDI, que é um índice que acompanha a taxa Selic. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário e ele fica sempre 1/10 abaixo da taxa Selic. Normalmente os investimentos atrelados ao CDI são dados por uma rentabilidade de uma porcentagem do CDI. Então você tem, por exemplo, 100% do CDI, que seria então 1/10 abaixo da taxa Selic atual, que nesse caso seria de 13,65%, ou então 110% do CDI, que seria 110% de 13,65%, que dá 15,01%. Então essa é a característica de um título pós-fixado. Nesse caso, um título pós-fixado varia junto com a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, essa rentabilidade sobe. Se a taxa Selic cai, essa rentabilidade cai. Então, com uma eventual queda na taxa Selic, o rendimento dessas aplicações pós-fixadas tende a diminuir. Nós temos também os investimentos híbridos, que seria uma mistura de pós-fixado com pré-fixado. Normalmente você tem um título IPCA+. IPCA é um índice que se refere à inflação oficial do Brasil. E normalmente a rentabilidade é dada por IPCA mais uma taxa fixa. Essa taxa é pré-fixada. Então você tem esses dois componentes, o IPCA e a taxa pré-fixada, somando para a rentabilidade. Se a inflação for controlada e por conta disso a taxa Selic reduzir, você tem tanto o pós-fixado quanto os títulos híbridos reduzindo as suas rentabilidades, o que não acontece com os títulos pré-fixados, porque os títulos pré-fixados têm uma rentabilidade pré-fixada no momento do investimento. Então, se hoje um título pré-fixado promete 15% de rentabilidade no prazo de 1-2 anos, por exemplo, você investe nesse título, você sabe exatamente o valor nominal que o seu investimento vai ter no vencimento. E veja que você sabe o valor nominal e não o valor real, porque o valor real seria depois de descontar a inflação e ver quanto foi o seu ganho acima da inflação. Só que nesse caso, em um cenário onde a inflação fica controlada e a taxa Selic reduz, esse título pré-fixado mantém uma taxa maior do que as taxas dos outros títulos por um longo período, até o seu vencimento. Então isso é uma excelente oportunidade para esse tipo de investimento. Então estamos na hora de investir em títulos pré-fixados com toda certeza, porque existe uma iminente expectativa de queda na taxa Selic. Só que existem títulos pré-fixados com boa rentabilidade, títulos com rentabilidade não tão boa assim. E eu queria que você comentasse aqui embaixo se você quer ou não um vídeo onde eu seleciono ali os principais ou melhores títulos pré-fixados do mercado, de boas instituições, isso é importante. Se você quiser, eu trago esse vídeo aqui, trazendo para você CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro Direto, abordando também a questão do prazo, né? Porque existem alguns riscos em um título pré-fixado, já que, como você
você prefixa uma taxa de rentabilidade, se por exemplo a inflação disparar, você acaba tendo um título que rende menos do que a inflação. Então é um cenário perigoso, por isso eu prefiro títulos de prazo mais curto, só que isso eu vou deixar para explicar de uma forma mais detalhada em um vídeo, caso você queira que eu traga esse vídeo. Então se você quiser, comenta aqui embaixo, né, se você quer esse vídeo ou não. E com isso eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico.